O empresário viúvo descobriu o que a empregada fazia com seu filho na cadeira de rodas e chorou. Marcelo parou na porta. Luciana segurava um bolo de aniversário. Gabriel ria. Um riso que ele não ouvia há meses. Ele tinha esquecido o aniversário do próprio filho. Marcelo respirou fundo e enxugou o rosto com as costas da mão. Ele olhou para Gabriel e depois para Luciana. A mulher ainda estava ajoelhada, segurando o bolo com cuidado, como se tivesse medo de deixá-lo cair. Havia algo na expressão dela que Marcelo não conseguia decifrar. Talvez fosse medo de ser demitida. Talvez fosse constrangimento por ter sido pega fazendo algo que não estava nas suas obrigações. Ou talvez fosse apenas a surpresa de ver o patrão chorando na sua frente. Marcelo não sabia. Ele só sabia que precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas as palavras não vinham. Gabriel quebrou o silêncio. Pai, você quer um pedaço? A voz do menino era baixa, quase tímida. Marcelo assentiu, incapaz de falar. Luciana colocou o bolo sobre a bancada e pegou uma faca. Ela cortou 3 pedaços com movimentos precisos e serviu cada um em um prato branco. Marcelo observou as mãos dela. Eram mãos calejadas de quem trabalhava duro. As unhas estavam curtas e limpas. Ela entregou um prato para Gabriel, outro para Marcelo e pegou o terceiro para si. Os 3 ficaram em silêncio por alguns segundos. Gabriel comeu o primeiro pedaço com vontade, lambendo os dedos cobertos de glacê. Marcelo olhou para o próprio prato, mas não conseguiu comer. Luciana deu uma pequena mordida e ficou de pé, ao lado da cadeira de rodas, sem saber onde colocar as mãos. Marcelo finalmente conseguiu falar. Obrigado. A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Luciana olhou para ele surpresa. Não precisa agradecer, Sr. Marcelo. Eu só quis fazer algo especial para o Gabriel. Ele me contou ontem que hoje era aniversário dele. Marcelo sentiu a culpa apertar ainda mais. Gabriel tinha contado para a empregada, mas não tinha conseguido contar para o próprio pai. Ou talvez tivesse tentado e ele não tivesse prestado atenção. Provavelmente era isso. Marcelo passou a mão pelo cabelo, nervoso. Quantos anos você fez hoje, filho? Gabriel olhou para ele com os olhos arregalados. 10, pai. Eu fiz 10 anos. 10 anos. Marcelo engoliu em seco. Gabriel tinha nascido quando ele e Júlia ainda eram felizes, quando a vida ainda fazia sentido, quando ele ainda acreditava que podia ser um bom pai e um bom marido. Mas então Júlia morreu. E tudo desmoronou. O acidente tinha acontecido 3 anos atrás. Uma batida no caminho para o trabalho. O carro dela foi atingido por um caminhão que avançou o sinal vermelho. Júlia morreu na hora. Marcelo recebeu a notícia no meio de uma reunião. Ele lembrava de cada detalhe daquele momento. O telefone tocando. A voz do policial do outro lado da linha. O chão sumindo debaixo dos seus pés. Gabriel estava na escola quando aconteceu. Ele tinha 7 anos. Marcelo teve que buscá-lo e contar. Foi a coisa mais difícil que ele já fez na vida. Ver o rosto do filho se desmontar. Ver as lágrimas caindo. Ver a dor tomar conta daquele menininho que até então só conhecia felicidade. Depois do acidente, Gabriel entrou em depressão. Parou de falar. Parou de comer. Parou de brincar. Os médicos disseram que era trauma, que ele precisava de tempo. Mas o tempo passou e Gabriel não melhorou. Ele ficava no quarto o dia inteiro, deitado na cama, olhando para o teto. Não respondia quando Marcelo falava com ele. Não reagia a nada. E então veio o diagnóstico. Uma doença rara que atacava os músculos. Os médicos explicaram que era genética, mas que o estresse emocional da morte da mãe tinha acelerado o processo. Gabriel começou a perder a força nas pernas. Primeiro foi uma dificuldade para andar. Depois foram as quedas constantes e, por fim, a cadeira de rodas. Marcelo culpava a si mesmo. Se ele tivesse percebido mais cedo, se tivesse levado Gabriel para a terapia logo depois da morte de Júlia.
Se tivesse sido mais presente, talvez nada disso tivesse acontecido, mas ele não foi. Ele se afundou no trabalho. Passou a sair de casa antes de Gabriel acordar e voltar depois que ele dormia. Evitava olhar para o filho, porque toda vez que olhava, via Júlia. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso torto, a mesma testa franzida quando estava pensativo. Era doloroso demais. Então Marcelo se afastou. Contratou uma enfermeira para cuidar de Gabriel durante o dia. Contratou fisioterapeutas. Contratou professores particulares. Fez tudo o que o dinheiro podia fazer. Mas não fez o que realmente importava. Não ficou. Não abraçou. Não conversou. Não esteve presente. E agora ali estava ele, na frente do filho de 10 anos, descobrindo que tinha esquecido o aniversário dele. Descobrindo que uma empregada que tinha sido contratada há apenas 2 semanas se importava mais com Gabriel do que ele próprio. Marcelo colocou o prato sobre a bancada e se abaixou na frente da cadeira de rodas. Ele segurou as mãos de Gabriel entre as suas. Filho, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Por ter esquecido do seu aniversário. Por não ter estado aqui. Por ter deixado você sozinho. Gabriel olhou para o pai com os olhos marejados. Você sempre me deixa sozinho, pai. As palavras cortaram como uma lâmina. Marcelo apertou as mãos do filho. Eu sei, e eu vou mudar isso. Eu prometo. Gabriel balançou a cabeça. Você sempre promete, mas nunca muda nada. Marcelo não tinha resposta para aquilo, porque Gabriel estava certo. Ele sempre prometia e nunca cumpria. Sempre dizia que ia passar mais tempo em casa, que ia jantar com o filho, que ia assistir um filme juntos, mas nunca fazia. Sempre surgia alguma reunião, algum cliente importante, alguma viagem de última hora, e Gabriel ficava sozinho. Luciana se afastou discretamente, levando os pratos sujos para a pia. Ela começou a lavar a louça, fazendo o mínimo de barulho possível. Marcelo se levantou e puxou uma cadeira para sentar ao lado de Gabriel. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Como foi que ela soube do seu aniversário? Gabriel encolheu os ombros. Eu contei para ela ontem. A gente estava conversando enquanto ela arrumava o meu quarto. Ela perguntou se eu estava animado para a semana e eu disse que não. Aí ela perguntou por quê. Eu falei que amanhã era meu aniversário e que eu não gostava de aniversário. Marcelo franziu a testa. Por que você não gosta de aniversário? Gabriel olhou para baixo, mexendo nas mãos. Porque a mãe sempre fazia festa para mim. E agora ela não está mais aqui, e você nunca lembra. Marcelo sentiu o peito apertar de novo. Júlia adorava fazer festas. Ela começava a planejar com meses de antecedência. Escolhia o tema, fazia as lembrancinhas, decorava a casa inteira. E no dia, ela ficava radiante, correndo de um lado para o outro, garantindo que tudo estava perfeito. Gabriel sempre amou aquilo, mas depois que Júlia morreu, não houve mais festas. Marcelo simplesmente não conseguia. Então ele ignorava. Deixava a data passar sem fazer nada. E Gabriel sofria em silêncio. E o que a Luciana disse quando você contou isso? Gabriel deu um pequeno sorriso. Ela disse que aniversário era importante, que era o dia que eu vim para o mundo, e que mesmo sem a mãe, ainda tinha gente que se importava comigo. Aí ela perguntou se eu deixava ela fazer um bolo. Eu falei que sim. Marcelo olhou para Luciana. Ela continuava lavando a louça, de costas para eles. Ele não sabia nada sobre aquela mulher. Tinha sido a agência de emprego que a enviou. Marcelo só assinou o contrato e deixou que ela começasse. Ele nem sequer tinha conversado com ela antes. Apenas deu as instruções básicas: limpeza, comida, cuidar de Gabriel quando necessário, e nada mais. Mas Luciana tinha ido além, muito além. Ela tinha visto o que Marcelo não conseguia ver. Tinha feito o que Marcelo não conseguia fazer. E por algum motivo, aquilo mexeu com ele de uma forma que não esperava. Marcelo se levantou e se aproximou da pia.
Luciana percebeu e parou de lavar a louça. Ela se virou para ele, secando as mãos no avental. Senhor Marcelo, eu espero não ter passado dos limites. Eu sei que não era minha função fazer um bolo ou decorar a cozinha, mas eu não consegui deixar o dia passar sem fazer nada. O Gabriel é um menino tão especial. Ele merecia algo bonito. Marcelo balançou a cabeça. Você não passou dos limites. Pelo contrário, você fez o que eu deveria ter feito. E eu sou grato por isso, muito grato. Luciana abaixou o olhar constrangida. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Marcelo deu um sorriso triste. Não, você fez o que nem o pai dele conseguiu fazer. Houve um silêncio desconfortável. Luciana não sabia o que dizer. Gabriel observava os dois da cadeira de rodas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Marcelo respirou fundo. Luciana, eu gostaria de saber mais sobre você. Se você não se importa, claro. Luciana pareceu surpresa. O senhor quer saber sobre mim? Marcelo assentiu. Sim, eu percebi que não sei nada sobre a pessoa que está cuidando do meu filho, e isso não está certo. Luciana hesitou por um momento, mas então assentiu. O que o senhor gostaria de saber? Marcelo puxou uma cadeira e fez sinal para que ela se sentasse. Luciana obedeceu, ainda um pouco tensa. Marcelo sentou do outro lado da mesa. Gabriel ficou observando, curioso. De onde você é? Luciana entrelaçou as mãos sobre a mesa. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade pequena chamada São João del Rei. Vim para São Paulo há 5 anos em busca de trabalho. Marcelo assentiu. E você tem família? Luciana sorriu, mas era um sorriso triste. Tenho uma filha. Ela tem 8 anos. Mora com a minha mãe em Minas. Marcelo franziu a testa. Você tem uma filha e ela não mora com você? Luciana abaixou o olhar. Não, senhor. Eu não consigo sustentar as duas aqui. São Paulo é muito caro. Então eu mando dinheiro todo mês para a minha mãe e visito a minha filha sempre que posso. Normalmente a cada 3 ou 4 meses. Marcelo sentiu um aperto no peito. Aquela mulher estava longe da própria filha para poder trabalhar. E mesmo assim, ela tinha encontrado tempo e disposição para fazer um bolo de aniversário para o filho dele. Como é o nome da sua filha? Luciana sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso era genuíno. Ana Clara. Ela é a coisa mais importante da minha vida. Marcelo olhou para Gabriel e depois de volta para Luciana. E o pai dela? Luciana ficou séria. Ele nos abandonou quando ela tinha 1 ano. Nunca mais deu notícias, então sou só eu e ela. Marcelo assentiu, entendendo. Deve ser difícil ficar longe dela. Luciana limpou uma lágrima que escapou. É a coisa mais difícil do mundo, mas eu faço isso por ela, para que ela tenha um futuro melhor, para que ela possa estudar, para que não precise passar pelo que eu passei. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele pensou na própria situação. Ele tinha tudo, dinheiro, uma casa enorme, carros importados, mas não tinha o que realmente importava. Não tinha conexão com o filho, não tinha alegria, não tinha paz. Enquanto Luciana, que não tinha quase nada, irradiava algo que ele não conseguia nomear. Talvez fosse amor, talvez fosse propósito, talvez fosse simplesmente humanidade. Gabriel quebrou o silêncio. Luciana, você tem foto da Ana Clara? Luciana sorriu e pegou o celular do bolso do avental. Ela desbloqueou a tela e mostrou a foto de uma menininha sorridente, de cabelos escuros e olhos grandes. Gabriel olhou com atenção. Ela é bonita, parece com você. Luciana riu. Obrigada, Gabriel. Ela é a minha cara mesmo. Gabriel olhou para a foto por mais alguns segundos e depois devolveu o celular. Você deve sentir muita falta dela. Luciana assentiu, engolindo em seco. Sinto, todos os dias. Gabriel olhou para o próprio pai.
Eu sei como é sentir falta de alguém. Eu sinto falta da minha mãe todos os dias. Marcelo sentiu as lágrimas voltarem. Ele se levantou bruscamente e foi até a janela, virando de costas para os dois. Ele não queria que vissem ele chorando de novo, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Ele apoiou as mãos no parapeito da janela e respirou fundo, tentando se controlar. Luciana olhou para Gabriel com uma expressão de compaixão. Ela se levantou e foi até a cadeira de rodas, ajoelhando-se ao lado do menino. Gabriel, eu sei que você sente falta da sua mãe e está tudo bem sentir isso. Ela era uma pessoa muito especial, não era? Gabriel assentiu, os olhos marejados. Ela era a melhor mãe do mundo. Luciana segurou a mão dele. Então ela está sempre com você, aqui. Ela colocou a mão sobre o peito de Gabriel. No seu coração. E nada nem ninguém pode tirar isso de você. Gabriel começou a chorar. Luciana o puxou para um abraço apertado. Marcelo se virou e viu a cena. Seu filho estava chorando, nos braços de uma mulher que ele mal conhecia. E ele, o pai, estava ali parado, sem saber o que fazer, sem saber como confortar, sem saber como ser presente. Ele se aproximou devagar e colocou a mão no ombro de Gabriel. O menino olhou para cima, o rosto molhado de lágrimas. Marcelo se ajoelhou ao lado de Luciana e abraçou o filho. Gabriel se agarrou a ele, soluçando. Luciana se afastou discretamente, dando espaço para os dois. Marcelo segurou Gabriel com força, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Ele beijou a cabeça do filho e sussurrou. Eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. Gabriel chorou por mais alguns minutos até que finalmente se acalmou. Ele se afastou um pouco e enxugou o rosto com as mãos. Marcelo fez o mesmo. Os dois ficaram ali, ajoelhados no chão da cozinha, olhando um para o outro. E pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu uma conexão, pequena, frágil, mas real. Luciana voltou a arrumar a cozinha em silêncio. Ela recolheu os balões e guardou os pratos. Marcelo se levantou e ajudou Gabriel a voltar para a posição confortável na cadeira. Filhos, o que você quer fazer hoje? Gabriel olhou para ele surpreso. Hoje? Mas você não tem que trabalhar? Marcelo balançou a cabeça. Não, hoje eu vou ficar aqui, com você. O dia é seu. Você escolhe o que a gente faz. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Então, ele deu um pequeno sorriso. Sério? Marcelo sorriu de volta. Sério. Gabriel pensou por alguns segundos. Eu quero jogar videogame e assistir aquele filme que eu te pedi há 3 meses. Marcelo sentiu a culpa de novo. Gabriel tinha pedido para assistir um filme 3 meses atrás e ele tinha esquecido completamente. Qual filme? Gabriel revirou os olhos. O dos super-heróis, pai. Eu te falei umas 10 vezes. Marcelo riu constrangido. Tá bom, a gente assiste, pode deixar. Gabriel sorriu abertamente. Era um sorriso genuíno, cheio de alegria. Marcelo percebeu o quanto sentia falta daquele sorriso. Eles saíram da cozinha juntos, Marcelo empurrando a cadeira de rodas. Luciana ficou para trás, terminando de limpar. Mas antes de sair, Marcelo se virou. Luciana. Ela olhou para ele. Sim, senhor Marcelo. Marcelo hesitou por um momento. Obrigado, de verdade, por tudo. Luciana sorriu. Não tem de quê, senhor. É um prazer cuidar do Gabriel. Marcelo assentiu e saiu da cozinha. Ele levou Gabriel até a sala. O menino escolheu um jogo e Marcelo ligou o videogame. Eles jogaram por quase 2 horas. Marcelo não era bom, mas Gabriel se divertia vendo o pai errar. Eles riram juntos, brigaram por causa das regras, comemoraram as vitórias. E pela primeira vez em anos, Marcelo se sentiu como um pai de verdade. Quando o jogo acabou, eles assistiram ao filme. Gabriel ficou grudado na tela, empolgado com as cenas de ação. Marcelo observava o filho mais do que o filme. Ele reparou nos detalhes que tinha deixado passar. O jeito que Gabriel mordia o lábio quando estava concentrado.
o jeito que ele mexia nas mãos quando estava nervoso, o jeito que ele sorria quando algo o deixava feliz. Eram coisas pequenas, mas importantes. Coisas que Marcelo tinha perdido por estar ausente. No meio do filme, Luciana trouxe pipoca e suco. Ela colocou a bandeja na mesinha de centro e saiu sem dizer nada. Marcelo notou a delicadeza com que ela fazia tudo, como se estivesse tentando não atrapalhar, como se soubesse que aquele momento era importante para eles. Quando o filme terminou, Gabriel estava cansado. Marcelo o levou até o quarto e ajudou a se deitar na cama. Ele cobriu o filho com o cobertor e se sentou na beirada da cama. "Pai!" Marcelo olhou para ele. "Sim?" Gabriel hesitou por um momento. "Hoje foi o melhor aniversário que eu tive desde que a mãe morreu." Marcelo sentiu a garganta apertar. "Mesmo?" Gabriel assentiu. "Mesmo. Obrigado por ficar comigo." Marcelo segurou a mão do filho. "Eu que agradeço, Gabriel, por me dar uma chance." Gabriel sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos, ele estava dormindo. Marcelo ficou ali sentado por mais alguns minutos, observando o filho dormir. Ele se inclinou e beijou a testa de Gabriel. Então se levantou e saiu do quarto, fechando a porta devagar. Ele desceu as escadas e foi até a cozinha. Luciana estava terminando de lavar a louça do jantar. Marcelo parou na porta e ficou observando. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Era uma música que Marcelo não conhecia, mas a melodia era suave e reconfortante. Luciana terminou de lavar a última panela e secou as mãos no pano de prato. Ela se virou e deu um pulo ao ver Marcelo parado na porta. "Senhor Marcelo, o senhor me assustou." Marcelo deu um sorriso. "Desculpa, eu não queria te assustar." Luciana colocou a mão no peito, respirando fundo. "Tudo bem, eu só não esperava que o senhor estivesse aí." Marcelo entrou na cozinha e se sentou em uma das cadeiras. "Senta aqui comigo, por favor." Luciana hesitou, mas obedeceu. Ela se sentou do outro lado da mesa, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. "Luciana, eu quero te fazer uma proposta." Ela o olhou curiosa e um pouco apreensiva. "Que tipo de proposta, senhor?" Marcelo respirou fundo. "Eu quero aumentar o seu salário, significativamente. E eu quero que você traga a sua filha para morar aqui." Luciana arregalou os olhos. "O quê?" Marcelo continuou. "Essa casa é enorme, tem quartos sobrando. Eu posso preparar um quarto para a Ana Clara. Ela pode estudar aqui em São Paulo. Você pode ficar perto dela. E ela pode fazer companhia para o Gabriel." Luciana estava em choque. "Senhor Marcelo, eu não sei o que dizer. Isso é demais." Marcelo balançou a cabeça. "Não é demais. É o mínimo que eu posso fazer depois do que você fez pelo meu filho hoje. Você mostrou mais amor por ele em 2 semanas do que eu mostrei em 3 anos." Luciana limpou uma lágrima que escorreu. "Eu não fiz nada de especial. Eu só fiz um bolo." Marcelo sorriu. "Você fez muito mais do que um bolo, Luciana. Você fez o meu filho sorrir. Você fez ele se sentir importante. Você fez ele se sentir amado. E isso vale mais do que qualquer coisa." Luciana começou a chorar de verdade agora. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Marcelo se levantou e pegou um lenço de papel. Ele entregou para ela e voltou a sentar. Luciana enxugou o rosto e respirou fundo, tentando se acalmar. "Senhor Marcelo, eu não sei como agradecer. A Ana Clara é tudo para mim. Ter ela aqui comigo seria um sonho." Marcelo sorriu. "Então está decidido. Amanhã eu vou providenciar tudo. A gente arruma um quarto para ela, matricula ela em uma boa escola. E você fica tranquila para trabalhar sabendo que sua filha está perto." Luciana assentiu, ainda emocionada. "Obrigada, senhor Marcelo, muito obrigada." Marcelo acenou com a mão. "Não precisa agradecer. E outra coisa." Luciana olhou para ele. "Sim?" Marcelo hesitou por um momento. "Para de me chamar de senhor Marcelo. Só Marcelo está bom." Luciana deu um sorriso tímido.
Não sei se consigo, é estranho. Marcelo riu. Tenta, por favor. Luciana assentiu. Está bem, eu vou tentar. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio tranquilo, quase caloroso. Luciana se levantou. Eu vou terminar de arrumar aqui e depois vou para o meu quarto. Se o Marcelo precisar de alguma coisa, é só me chamar. Marcelo assentiu. Obrigado, Luciana. E descansa. Você merece. Luciana sorriu e voltou para a pia. Marcelo saiu da cozinha e foi até o escritório. Ele ligou o computador e começou a pesquisar escolas na região. Queria encontrar a melhor opção para Ana Clara. Passou mais de 1 hora analisando as opções, comparando currículos e avaliações. Finalmente escolheu uma escola particular a poucos quarteirões de casa. Ele enviou um e-mail pedindo informações sobre matrícula. Depois disso, ele foi até o quarto de hóspedes no 2º andar. Era um quarto grande, com uma cama de casal, um guarda-roupa espaçoso e uma janela que dava para o jardim. Ele imaginou o quarto decorado para uma menina de 8 anos. Paredes coloridas, brinquedos, livros, uma escrivaninha para estudar. Ele fez uma anotação mental para contratar alguém para fazer a reforma. Marcelo voltou para o próprio quarto e se deitou na cama. Ele olhou para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Tinha começado como um dia qualquer, mas tinha se transformado em algo completamente diferente. Ele tinha se reconectado com o filho, tinha chorado, tinha rido, tinha se sentido vivo de novo. E tudo por causa de uma mulher que ele mal conhecia. Uma mulher que tinha feito um simples gesto de bondade. Um bolo de aniversário, mas aquele gesto tinha mudado tudo. Tinha aberto os olhos de Marcelo. Tinha mostrado para ele o quanto ele tinha se perdido, o quanto ele tinha se afastado do que realmente importava. E pela primeira vez em 3 anos, Marcelo sentiu esperança. Esperança de que podia ser um pai melhor. Esperança de que podia consertar o que tinha quebrado. Esperança de que ainda havia tempo. Ele pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Havia centenas de fotos antigas. Fotos de Gabriel bebê. Fotos de Júlia grávida. Fotos dos 3 juntos, felizes, sorrindo. Marcelo passou por cada uma delas, sentindo a dor e a saudade, mas também sentindo gratidão. Gratidão por ter tido aqueles momentos. Gratidão por ter amado e sido amado. Ele parou em uma foto específica. Era do 4º aniversário de Gabriel. Júlia tinha feito uma festa com um tema de super-heróis. Gabriel estava fantasiado de Homem-Aranha, sorrindo de orelha a orelha. Júlia estava ao lado dele, abraçada com aquele sorriso radiante que Marcelo tanto amava. Marcelo tocou a tela do celular, passando o dedo pelo rosto de Júlia. Eu sinto sua falta todos os dias. Ele sussurrou para a foto. Mas eu prometo que vou cuidar melhor do nosso filho. Eu prometo que vou fazer você se orgulhar de mim. Ele trancou o celular e colocou na mesinha de cabeceira. Fechou os olhos e tentou dormir. Mas o sono não vinha. Sua mente estava acelerada, pensando em tudo o que precisava fazer. Ele precisava passar mais tempo com Gabriel. Precisava conhecer melhor Luciana. Precisava preparar a casa para a chegada de Ana Clara. Precisava reorganizar a própria vida. Eram muitas coisas. Mas pela primeira vez, Marcelo se sentia motivado. Sentia que tinha um propósito. Sentia que tinha uma razão para acordar de manhã. Ele finalmente conseguiu dormir algumas horas depois, e pela primeira vez em anos não teve pesadelos. Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo. Ele tomou banho, se vestiu e desceu para a cozinha. Luciana já estava lá, preparando o café da manhã. Ela se virou quando ouviu os passos dele. Bom dia, Marcelo. Ela disse, ainda um pouco tímida ao usar apenas o primeiro nome. Marcelo sorriu. Bom dia, Luciana. Você dormiu bem? Ela assentiu. Dormi sim. E o senhor? Marcelo fez uma careta. O senhor de novo? Luciana riu. Desculpa, é difícil se acostumar. Marcelo balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Tudo bem, vai levando.
Luciana serviu o café e colocou pães, frutas e sucos sobre a mesa. Marcelo se sentou e começou a comer. Gabriel apareceu alguns minutos depois, ainda sonolento. Luciana o ajudou a se sentar à mesa e serviu o café dele. Os três tomaram café juntos. Gabriel contou sobre um sonho que tinha tido. Luciana riu das partes engraçadas. Marcelo ouviu atentamente, fazendo perguntas e comentários. Era uma cena simples, comum, mas para Marcelo era extraordinária, porque finalmente ele estava presente. Finalmente ele estava ali. Depois do café, Marcelo foi até o escritório e começou a fazer ligações. Ele ligou para a escola e agendou uma visita. Ligou para um decorador e pediu um orçamento para o quarto. Ligou para a mãe de Luciana em Minas Gerais e explicou a situação. A senhora ficou emocionada e agradeceu repetidamente. Marcelo garantiu que tudo seria providenciado, que Ana Clara estaria segura, que Luciana cuidaria bem dela e que, se ela quisesse visitar, seria sempre bem-vinda. A ligação durou quase 1 hora. Quando terminou, Marcelo se sentiu exausto, mas satisfeito. Ele estava fazendo a coisa certa. Sabia disso. No final da tarde, Marcelo e Gabriel foram até a locadora de filmes. Ou melhor, tentaram ir. Mas Gabriel sugeriu que assistissem algo em casa mesmo. Então eles voltaram e passaram a tarde vendo desenhos animados. Luciana se juntou a eles em algum momento, sentando no sofá ao lado da cadeira de rodas de Gabriel. Ela ria das piadas e comentava sobre os personagens. Gabriel adorava ter ela por perto, e Marcelo também. Havia algo de reconfortante na presença dela, algo que ele não conseguia explicar. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Marcelo e Luciana ficaram na sala conversando. Ele perguntou mais sobre a vida dela, sobre a infância em Minas Gerais, sobre como era criar uma filha sozinha, sobre os sonhos que ela tinha. Luciana falou com paixão sobre Ana Clara, sobre como ela era inteligente e curiosa, sobre como adorava desenhar e inventar histórias, sobre como sentia falta da mãe, mas nunca reclamava. Marcelo ouviu tudo com atenção, e quanto mais ele conhecia Luciana, mais ele a admirava. Ela era forte, corajosa, generosa, e apesar de todas as dificuldades, ela não tinha perdido a capacidade de amar. Luciana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela olhou para ele, um pouco hesitante. Claro. Marcelo respirou fundo. Você já pensou em desistir de tudo? De deixar Ana Clara com a sua mãe e seguir a sua vida? Luciana ficou séria. Já pensei, principalmente nos dias mais difíceis, quando eu me sinto sozinha, quando a saudade aperta. Mas aí eu lembro do sorriso dela. E eu sei que não posso desistir, porque ela precisa de mim, e eu preciso dela. Marcelo assentiu. Eu admiro isso em você. Eu acho que eu desisti do meu filho, e estou tentando encontrar o caminho de volta. Luciana colocou a mão sobre a mão dele. Você não desistiu, Marcelo. Você só se perdeu por um tempo, mas você está se encontrando de novo, e isso é o que importa. Marcelo olhou para as mãos deles. Havia algo de íntimo naquele toque, algo que ia além do conforto. Ele sentiu o coração acelerar. Mas então Luciana retirou a mão constrangida. Desculpa, eu não queria ser invasiva. Marcelo balançou a cabeça. Você não foi. Obrigado. Por tudo. Luciana sorriu. De nada. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O ar estava carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Finalmente, Luciana se levantou. Eu vou dormir. Amanhã vai ser um dia longo. Marcelo assentiu. Boa noite, Luciana. Ela sorriu. Boa noite, Marcelo. E saiu da sala. Marcelo ficou ali sentado por mais alguns minutos. Ele pensou sobre o toque, sobre o olhar, sobre o sentimento estranho que estava crescendo dentro dele. Mas ele afastou esses pensamentos. Era cedo demais. Ele ainda estava de luto. Ainda estava tentando ser um pai melhor.
Não havia espaço para mais nada. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e mudanças. Marcelo começou a trabalhar de casa sempre que possível. Ele almoçava com Gabriel, ajudava com a fisioterapia, assistia televisão com ele à noite. E lentamente, o relacionamento entre os dois começou a se fortalecer. Gabriel voltou a sorrir com frequência, voltou a contar piadas, voltou a pedir a opinião do pai sobre coisas aleatórias. E Marcelo estava ali para ouvir, para responder, para estar presente. Luciana continuava trabalhando silenciosamente. Ela cozinhava, limpava, cuidava de Gabriel quando Marcelo precisava sair. Mas ela também se tornou parte da família. Ela jantava com eles, assistia filmes com eles, ria com eles. E Marcelo percebia que não conseguia mais imaginar a casa sem ela. 2 semanas depois do aniversário de Gabriel, Ana Clara chegou. Marcelo e Luciana foram buscá-la na rodoviária. A menina era exatamente como nas fotos. Cabelos escuros, olhos grandes e um sorriso tímido. Quando ela viu a mãe, correu e se jogou nos braços dela. Luciana a abraçou com força, chorando de emoção. Marcelo observou a cena, sentindo o peito apertar. Ele pensou em Gabriel. Em quanto tempo tinha passado desde que tinham se abraçado daquele jeito? No caminho para casa, Ana Clara ficou quieta no banco de trás do carro. Ela olhava pela janela, impressionada com o tamanho da cidade. Luciana segurava a mão dela sem parar de sorrir. Quando chegaram em casa, Gabriel estava esperando na sala. Ana Clara entrou devagar, olhando tudo ao redor com os olhos arregalados. Gabriel sorriu para ela. Oi, eu sou o Gabriel. Ana Clara deu um sorriso tímido. Oi, eu sou a Ana Clara. Gabriel apontou para a cadeira de rodas. Eu não consigo andar, mas eu consigo jogar videogame muito bem. Ana Clara riu. Eu também gosto de videogame. Gabriel se animou. Quer jogar comigo? Ana Clara olhou para a mãe pedindo permissão. Luciana assentiu. Pode ir, minha filha. As 2 crianças foram até a sala de jogos. Marcelo e Luciana ficaram parados na entrada, observando. Eles vão se dar bem, Marcelo disse. Luciana sorriu. Eu acho que sim. Marcelo olhou para ela. Você está feliz? Luciana virou o rosto para ele, os olhos brilhando. Eu estou mais do que feliz, Marcelo. Eu estou completa. Marcelo sorriu. Que bom. Você merece isso. Luciana segurou a mão dele de novo, e dessa vez nenhum dos dois se afastou. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando as crianças brincarem, e pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nos dias seguintes, a casa se encheu de vida. Ana Clara e Gabriel se tornaram inseparáveis. Eles jogavam, assistiam filmes, inventavam histórias e riam muito. Luciana estava radiante. Ela trabalhava cantando, cozinhava com um sorriso no rosto, e sempre que olhava para Ana Clara, seus olhos se enchiam de lágrimas de gratidão. Marcelo observava tudo com uma mistura de alegria e melancolia. Alegria por ver a casa cheia de novo. Melancolia porque isso o lembrava de como as coisas eram antes de Júlia morrer. Mas aos poucos, a melancolia foi dando lugar à esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse ser feliz de novo. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Marcelo e Luciana se sentaram no sofá da sala. Eles estavam assistindo a um filme, mas nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Marcelo olhou para Luciana. Ela estava com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Usava uma roupa simples, mas estava linda. Ele sentiu algo se mexer dentro dele, algo que não sentia há muito tempo. Luciana percebeu o olhar e se virou para ele. O que foi? Marcelo hesitou por um momento. Luciana, eu preciso te dizer uma coisa. Ela ficou séria. O que é? Marcelo respirou fundo. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu acho que estou me sentindo diferente em relação a você.
Luciana arregalou os olhos. Diferente como? Marcelo procurou as palavras certas. Eu gosto de estar perto de você. Eu gosto de conversar com você. Eu gosto de ver você sorrir. E eu acho que estou começando a sentir algo mais do que gratidão. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que ele tinha dito. Então, ela abaixou o olhar. Marcelo, eu não sei se isso é uma boa ideia. Marcelo sentiu o peito apertar. Por quê? Luciana olhou para ele, os olhos marejados. Porque eu trabalho para você. Porque eu sou a sua empregada. Porque as coisas podem ficar complicadas. Marcelo balançou a cabeça. Você não é só a minha empregada, Luciana. Você é muito mais do que isso. Você é alguém que eu admiro, alguém que eu respeito, alguém que mudou a minha vida e a vida do meu filho. Luciana limpou uma lágrima. Marcelo, eu também sinto algo por você, mas eu tenho medo. Medo de que isso não dê certo. Medo de que eu perca tudo. Meu trabalho, minha estabilidade, a chance de ficar perto da minha filha. Marcelo segurou as mãos dela. Você não vai perder nada. Eu prometo, não importa o que aconteça entre nós, você e Ana Clara sempre terão um lugar aqui. Luciana olhou nos olhos dele. Você tem certeza disso? Marcelo assentiu. Absoluta. Luciana ficou em silêncio por mais alguns segundos. Então ela se inclinou para a frente e beijou Marcelo. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de dúvidas e esperanças. Marcelo a puxou para mais perto, aprofundando o beijo, e pela primeira vez desde a morte de Júlia, ele sentiu algo além da dor. Quando eles se separaram, estavam ambos sem fôlego. Luciana encostou a testa na dele. O que a gente está fazendo, Marcelo? Ele sorriu. Eu não sei, mas eu quero descobrir. Luciana se afastou devagar, ainda com os olhos fixos nos de Marcelo. Ela levou a mão até os lábios, como se quisesse guardar a sensação do beijo. Marcelo continuou parado, o coração batendo forte no peito. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. O silêncio foi quebrado pelo som de uma porta se abrindo no andar de cima. Luciana se levantou rapidamente, alisando a roupa e arrumando os cabelos. Marcelo fez o mesmo, tentando parecer casual. Mas quando Ana Clara apareceu no topo da escada, segurando um copo vazio, ambos já tinham se recomposto. Mãe, eu estou com sede. Ana Clara desceu as escadas devagar, esfregando os olhos. Luciana foi até ela e pegou o copo. Deixa que eu pego água para você, minha filha. Ela foi até a cozinha e voltou com o copo cheio. Ana Clara bebeu tudo de uma vez e entregou o copo de volta para a mãe. Obrigada. Luciana beijou a testa dela. Agora volta para a cama. Amanhã você tem escola. Ana Clara assentiu e subiu as escadas de novo. Luciana esperou até ouvir a porta do quarto se fechar. Então, ela se virou para Marcelo. Ele estava sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Luciana se aproximou e sentou ao lado dele, mantendo uma distância segura. Marcelo, a gente precisa conversar sobre isso. Ele levantou o olhar. Eu sei. Luciana respirou fundo. Eu não posso negar que sinto algo por você, mas isso é muito rápido e muito complicado. Eu tenho uma filha, você tem um filho. A gente precisa pensar neles antes de pensar na gente. Marcelo assentiu. Você está certa, mas eu não quero fingir que isso não aconteceu. Eu não quero voltar atrás e fingir que não sinto nada. Luciana olhou para as próprias mãos. Eu também não quero, mas talvez a gente precise ir devagar. Conhecer melhor um ao outro. Ver se isso é real ou se é só solidão. Marcelo franziu a testa. Você acha que é só solidão? Luciana hesitou. Eu não sei. Eu passei tanto tempo sozinha que às vezes não sei diferenciar o que é real do que é necessidade. Marcelo pegou a mão dela. Então vamos descobrir juntos, sem pressa, sem pressão, só. Vamos ver no que dá. Luciana sorriu. Está bem, vamos ver no que dá.
Eles ficaram sentados por mais alguns minutos, de mãos dadas, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de possibilidades. Finalmente, Luciana se levantou. Eu vou dormir. Boa noite, Marcelo. Ele sorriu. Boa noite, Luciana. Ela subiu as escadas e Marcelo ficou sozinho na sala. Ele encostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Seu coração ainda estava acelerado. Ele pensou em Júlia. Pensou se estava traindo a memória dela ao sentir algo por outra pessoa. Mas então ele lembrou do que Júlia sempre dizia, que a vida era curta demais para desperdiçar com arrependimentos, que ele merecia ser feliz, que Gabriel merecia ter um pai presente e feliz. E Marcelo percebeu que Júlia aprovaria. Ela não ia querer que ele passasse o resto da vida sozinho e triste. Ela ia querer que ele seguisse em frente, que encontrasse alegria de novo, que vivesse, e era isso que ele estava tentando fazer. Nas semanas seguintes, a rotina da casa se estabeleceu. Ana Clara se adaptou rapidamente à escola nova. Ela fez amigos, tirou boas notas e todo dia voltava para casa cheia de histórias para contar. Gabriel estava mais animado do que nunca. Ter Ana Clara por perto tinha feito maravilhas por ele. Os dois brincavam juntos, estudavam juntos e se tornaram melhores amigos. Marcelo e Luciana continuaram explorando o que sentiam um pelo outro. Eles jantavam juntos depois que as crianças iam dormir. Conversavam por horas. Compartilhavam histórias sobre o passado, sobre sonhos, sobre medos. E a cada conversa, o vínculo entre eles se fortalecia. Um sábado à tarde, Marcelo decidiu levar todos para um passeio no parque. Fazia meses que Gabriel não saía de casa além das consultas médicas. Luciana preparou um lanche. Marcelo arrumou a cadeira de rodas no carro. E os quatro saíram juntos. O parque estava cheio de famílias. Crianças corriam por todos os lados. Casais caminhavam de mãos dadas. Idosos sentavam nos bancos aproveitando o sol. Marcelo empurrou a cadeira de Gabriel por um dos caminhos pavimentados. Ana Clara caminhava ao lado, contando uma história sobre a escola. Luciana vinha logo atrás, sorrindo enquanto ouvia. Eles encontraram um lugar agradável perto do lago e se sentaram. Marcelo estendeu uma toalha no chão e Luciana distribuiu os sanduíches. Gabriel comeu com apetite. Ana Clara não parava de falar. E Marcelo e Luciana trocavam olhares cúmplices. Era uma cena perfeita, uma família, não da forma tradicional, mas uma família mesmo assim. Depois do lanche, Ana Clara pediu para dar uma volta. Luciana foi com ela, deixando Marcelo e Gabriel sozinhos. Gabriel olhou para o pai. Pai, posso te fazer uma pergunta? Marcelo assentiu. Claro, filho, o que você quiser. Gabriel hesitou por um momento. Você gosta da Luciana? Marcelo ficou surpreso com a pergunta. Ele não esperava que Gabriel tivesse percebido. Por que você está perguntando isso? Gabriel deu de ombros. Porque eu vejo o jeito que você olha para ela e o jeito que ela olha para você. É diferente. Marcelo respirou fundo. Ele não ia mentir para o filho. Sim, Gabriel, eu gosto dela. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele sorriu. Eu também gosto dela. Ela é legal. Marcelo sentiu um alívio enorme. E você ficaria bem se ela ficasse por perto? Não só como empregada, mas como alguém importante para mim? Gabriel pensou por um momento. Ela já é importante. E eu ficaria bem sim, contanto que ela não tente substituir a mãe. Marcelo balançou a cabeça rapidamente. Ninguém nunca vai substituir a sua mãe, Gabriel. Ninguém. Mas isso não significa que a gente não pode deixar outras pessoas entrarem na nossa vida. Gabriel assentiu. Eu sei. E eu acho que a mãe ia gostar da Luciana. Marcelo sentiu os olhos arderem. Eu acho que sim também. Eles ficaram sentados em silêncio por mais alguns minutos, observando as pessoas ao redor. Então, Gabriel apontou para um grupo de crianças jogando bola. Eu queria poder jogar bola, pai. Marcelo sentiu o peito apertar. Eu sei, filho, eu sei.
Gabriel olhou para as próprias pernas. Às vezes eu fico com raiva, por não conseguir andar, por ser diferente, por precisar dessa cadeira. Marcelo se ajoelhou na frente dele. Gabriel, você não é diferente. Você é especial. E essa cadeira não te define. Você é muito mais do que isso. Gabriel olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu queria ser normal. Marcelo segurou o rosto do filho entre as mãos. Normal é superestimado. Você é incrível do jeito que é, e eu tenho muito orgulho de você. Gabriel abraçou o pai com força. Marcelo o segurou, sentindo as lágrimas descerem pelo próprio rosto. Quando eles se separaram, Luciana e Ana Clara estavam voltando. Luciana percebeu que algo tinha acontecido, mas não perguntou. Ela simplesmente se sentou ao lado de Marcelo e pegou a mão dele. E aquele simples gesto foi suficiente. Os meses passaram. O verão deu lugar ao outono. As folhas das árvores começaram a cair. E a vida na casa continuou. Gabriel e Ana Clara se tornaram ainda mais próximos. Eles criaram uma rotina própria. Assistiam desenhos juntos de manhã. Faziam lição juntos à tarde. Inventavam jogos à noite. Marcelo reduziu ainda mais as horas de trabalho. Ele estava presente em todos os momentos importantes, nas consultas médicas de Gabriel, nas reuniões da escola de Ana Clara, nos jantares em família. Ele finalmente tinha entendido o que realmente importava, e Luciana se tornou o centro de tudo. Ela cuidava da casa, cuidava das crianças, cuidava de Marcelo. Mas mais do que isso, ela trouxe luz para aquele lugar que tinha estado na escuridão por tanto tempo. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marcelo chamou Luciana para o jardim. Ele tinha preparado tudo com antecedência. Havia velas espalhadas pelo gramado, uma mesa pequena com 2 cadeiras, uma garrafa de vinho e flores. Muitas flores. Luciana desceu as escadas e parou ao ver a cena. Ela levou a mão ao peito emocionada. Marcelo, o que é tudo isso? Ele sorriu. Um jantar, para nós 2. Luciana caminhou até a mesa, olhando tudo ao redor. Está lindo. Marcelo puxou a cadeira para ela. Você merece. Eles se sentaram e Marcelo serviu o vinho. Ele tinha preparado a comida ele mesmo. Não tinha ficado perfeito, mas tinha ficado com amor. Luciana provou e sorriu. Está delicioso. Marcelo riu. Você está sendo gentil, mas obrigado. Eles jantaram conversando sobre tudo e nada. Sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre os planos para o futuro. E quando terminaram, Marcelo se levantou e estendeu a mão para Luciana. Dança comigo? Luciana riu. Aqui? Agora? Marcelo assentiu. Aqui, agora. Luciana pegou a mão dele e se levantou. Marcelo colocou uma música no celular. Era uma música lenta, romântica. Eles dançaram no meio do jardim sob as estrelas. Luciana encostou a cabeça no peito de Marcelo. Ele a segurou com firmeza, sentindo o coração dela bater contra o seu. Luciana! Ela levantou o olhar. Sim? Marcelo respirou fundo. Eu te amo. Luciana arregalou os olhos. As lágrimas começaram a descer. Marcelo. Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente tem muita coisa para resolver. Mas eu não consigo mais guardar isso para mim. Eu te amo e eu quero que você faça parte da minha vida. Não como empregada, mas como a mulher que eu amo. Luciana soluçou. Eu também te amo, Marcelo. Eu te amo tanto que tenho medo. Marcelo a puxou para mais perto. Não precisa ter medo. Eu vou cuidar de você e da Ana Clara. Eu prometo. Luciana o beijou. Foi um beijo diferente do primeiro. Não tinha hesitação, não tinha dúvida. Era um beijo cheio de certeza, cheio de amor, cheio de futuro. Quando eles se separaram, Marcelo segurou as mãos dela. Luciana, eu quero que você se case comigo. Luciana ficou em choque. O quê? Marcelo sorriu. Eu sei que é rápido, mas eu não quero esperar.
Eu já desperdicei tempo demais. Eu quero construir uma vida com você. Quero que a gente seja uma família de verdade. Você, eu, Gabriel e Ana Clara. Luciana começou a chorar de novo. Marcelo, você tem certeza? Você pensou bem nisso? Marcelo assentiu. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Luciana olhou para ele por um longo momento. Então ela sorriu através das lágrimas. Sim, eu quero casar com você. Marcelo a pegou no colo e girou com ela. Os dois riram, choraram e se beijaram de novo. Quando ele a colocou no chão, eles ficaram abraçados por um longo tempo. Não precisavam de palavras, só precisavam um do outro. Na manhã seguinte, Marcelo e Luciana contaram para as crianças. Gabriel e Ana Clara ficaram empolgados. Eles começaram a fazer planos imediatamente. Queriam saber onde seria o casamento, que cor seriam as flores, se ia ter bolo. Marcelo e Luciana riram com o entusiasmo deles. Eles decidiram fazer algo pequeno, só a família. Nada extravagante, só algo significativo. O casamento aconteceu 2 meses depois. Foi no jardim da casa, o mesmo jardim onde Marcelo tinha pedido Luciana em casamento. Havia apenas algumas pessoas presentes. A mãe de Luciana veio de Minas Gerais, alguns amigos próximos de Marcelo. E as crianças, é claro. Gabriel estava ao lado do pai, vestindo um terno pequeno. Ana Clara era a daminha, carregando uma cestinha de pétalas. E Luciana estava linda. Ela usava um vestido simples, branco, que realçava sua beleza natural. Os cabelos estavam presos em um coque baixo. E ela sorria. Aquele sorriso que tinha conquistado Marcelo desde o primeiro dia. A cerimônia foi curta e emocionante. Marcelo e Luciana trocaram votos. Eles prometeram amar, respeitar, apoiar e estar presente, sempre. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Marcelo beijou Luciana com paixão e as crianças correram para abraçá-los. A festa depois foi simples, comida caseira, música, risadas e muito amor. Gabriel e Ana Clara dançaram juntos. A mãe de Luciana chorou de emoção e Marcelo e Luciana não se largaram nem por 1 minuto. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, a nova família ficou sentada no jardim. Gabriel e Ana Clara estavam deitados na grama, olhando para as estrelas. Marcelo e Luciana estavam sentados lado a lado, de mãos dadas. Pai, Gabriel chamou. Sim, filho. Gabriel apontou para o céu. Acho que vi uma estrela cadente. Marcelo sorriu. Fez um pedido. Gabriel assentiu. Fiz. Ana Clara se virou para ele. Qual foi? Gabriel balançou a cabeça. Não posso contar, senão não se realiza. Ana Clara revirou os olhos. Isso é bobagem. Gabriel riu. Não é não. Marcelo observou os dois discutindo e sentiu o peito se encher de gratidão. Ele olhou para Luciana. Ela também estava observando as crianças, com um sorriso no rosto. Obrigado, Marcelo disse. Luciana olhou para ele. Por quê? Marcelo apertou a mão dela. Por tudo, por entrar na minha vida, por salvar o meu filho, por me fazer feliz de novo. Luciana encostou a cabeça no ombro dele. Eu que agradeço. Por me dar uma família, por cuidar da minha filha, por me amar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Então, Gabriel gritou. Pai, Luciana, venham ver, tem mais estrelas cadentes. Marcelo e Luciana se levantaram e foram se deitar na grama ao lado das crianças. Os 4 ficaram ali, olhando para o céu, fazendo pedidos, e pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentiu que estava completo. Os anos passaram. Gabriel continuou na cadeira de rodas, mas isso não o impediu de viver. Ele se formou no ensino médio com honras, entrou na faculdade de engenharia e se tornou um homem incrível. Ana Clara também cresceu. Ela se formou em pedagogia e se tornou professora. Ela sempre teve um carinho especial por crianças com necessidades especiais.
provavelmente por ter crescido ao lado de Gabriel. Marcelo e Luciana envelheceram juntos. Eles tiveram mais um filho, um menino que se chamava Miguel. E a casa sempre esteve cheia de amor, risadas e vida. Em uma tarde de domingo, muitos anos depois do casamento, Marcelo estava sentado no jardim. Ele tinha cabelos grisalhos agora, rugas ao redor dos olhos, mas ainda tinha aquele sorriso. Gabriel apareceu com a própria família. Ele tinha se casado com uma mulher incrível e tinham 2 filhos. Ana Clara também veio com o marido e a filha pequena. E Miguel, que agora era adolescente, estava jogando bola no quintal. Luciana saiu de casa carregando uma bandeja com limonada. Ela distribuiu os copos e se sentou ao lado de Marcelo. Ele passou o braço ao redor dela e a puxou para mais perto. "Você se arrepende de alguma coisa?" Luciana perguntou. Marcelo balançou a cabeça. "Nem um pouco. E você?" Luciana sorriu. "Também não." Eles ficaram observando a família ao redor, as crianças brincando, os adultos conversando, e tudo aquilo tinha começado com um simples gesto. Um bolo de aniversário, uma empregada que se importou, um pai que acordou a tempo. Marcelo olhou para Gabriel. Seu filho estava rindo, segurando um dos netos no colo, e Marcelo sentiu os olhos arderem. Ele pensou em Júlia, pensou em quanto ela estaria orgulhosa, pensou em quanto ela teria amado conhecer os netos. Mas ele também sabia que ela estava ali, de alguma forma, em cada sorriso de Gabriel, em cada memória, em cada momento de alegria. Luciana apertou a mão dele. "No que você está pensando?" Marcelo sorriu. "Em como a vida é estranha, em como um único dia pode mudar tudo." Luciana encostou a cabeça no ombro dele. "Aquele dia mudou a minha vida também." Marcelo a beijou na testa. "Eu te amo." Luciana sorriu. "Eu também te amo." E ali, rodeado pela família que tinha construído, Marcelo percebeu que tinha encontrado o que procurava. Não era perfeição, não era ausência de dor, era amor, era presença, era viver cada momento como se fosse o último. Gabriel se aproximou, empurrando a cadeira de rodas motorizada que usava agora. "Pai, a gente vai fazer um churrasco. Você topa?" Marcelo sorriu. "Claro que sim." Gabriel acenou e foi chamar os outros. Marcelo se levantou e ajudou Luciana a recolher os copos. Quando eles estavam entrando na casa, Marcelo parou e olhou para trás. Olhou para o jardim cheio de gente, para as crianças correndo, para os adultos rindo, e ele sussurrou baixinho. "Obrigado." Luciana olhou para ele. "Obrigado por quê?" Marcelo sorriu. "Por tudo, por cada momento, por cada desafio, por cada alegria. Obrigado por ter aparecido naquele dia e ter mudado a minha vida." Luciana o puxou para um abraço. A gente mudou a vida um do outro. Marcelo a abraçou com força. E naquele momento, ele soube que estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, com as pessoas certas, vivendo a vida certa. E tudo tinha começado naquela manhã de terça-feira, quando um empresário viúvo descobriu o que a empregada fazia com seu filho na cadeira de rodas. E chorou. Porque finalmente, depois de tanto tempo perdido, ele tinha entendido o que realmente importava. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.